pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui, essa aula meio que surpresa, tá? Aqui no nosso canal do YouTube. Essa aula, né, ela faz parte das lives que eu faço com os cursos, né, o curso completo de revisão sistemática e meta-análise e também o workshop, né, que os links estão aqui abaixo. Então, quinzenalmente, né, de 15 em 15 dias, no site, a gente sempre tem lives falando aí sobre revisão sistemática, no caso desses dois cursos. E hoje eu resolvi falar de uma forma mais geral, né, e falar de um tema aí que bastante prevalente aí no nosso meio, que é a questão do coronavírus, do Covid-19. Falar sobre revisão sistemática de uma forma geral, sobre meta-análise, falar um pouco sobre sua importância, que são aspectos essenciais dentro de todo esse processo. Tudo bem? Então, por isso que a live foi meio surpresa, né? Hoje a live estava programada para ser somente com o pessoal do curso, tá? Mas eu resolvi abrir e deixar aqui salvo aqui no YouTube, beleza? Então, assim, por que eu resolvi falar sobre a questão da revisão sistemática e o Covid-19? Porque, claro, não se fala mais nada aí quando se trata de saúde e a população de uma maneira geral, mesmo que você não seja da área da saúde, mas eu tenho certeza que a pandemia, a questão das infecções pelo coronavírus, eles impactaram de alguma maneira na sua profissão, na sua área, né? Seja na educação, que impactou de uma maneira, de algumas formas positivas, de outras formas negativas, na área de ciências humanas, ciências naturais, ciências biológicas, tá? Na área do direito, da saúde. Então, todas essas áreas elas receberam impacto significativo devido ao coronavírus. E aí a ciência ela não pode parar. Então, alguns estudos, por exemplo, eles se tornaram um pouco mais difíceis de serem realizados. Estudos de campo, o acesso a alguns locais, eles se tornaram um pouco dificultosos devido à própria característica da pandemia. E aí, devido a isso, eu não sei se vocês notaram, cada dia mais as pessoas têm falado mais e mais sobre revisão de literatura, tá ok? E a gente falando sobre revisão de literatura, nós podemos abordar aí principalmente 3 ou 4, existem mais tipos, mas basicamente nós poderíamos falar em uma revisão narrativa, em uma revisão integrativa, em uma revisão sistemática, e agora está bastante na moda aí, vamos colocar assim, do pessoal fazer a famosa revisão de escopo, que eu já até fiz um vídeo aqui anterior falando sobre isso, um tipo de revisão bastante interessante, algo que é chamado de revisão abrangente também, que está sendo muito publicado e que a gente pode falar num outro momento. Mas a revisão sistemática ela tem se destacado como um tipo de estudo que tem adquirido uma especial importância, né, vamos colocar assim, nos diversos contextos, porque várias pessoas no seu TCC, no seu artigo, na sua dissertação de mestrado tiveram que substituir em vários casos um estudo de campo por uma revisão de literatura, e aí normalmente é orientado que se faça uma revisão sistemática, especialmente se for com meta-análise. Então, assim, por que a gente precisa, né, de uma revisão sistemática da literatura? Por que as revisões sistemáticas estão sendo muito produzidas? E aí, quando eu falo que elas estão muito produzidas, né, quando eu falo que elas estão sendo muito publicadas, não é assim no intuito geral, é porque realmente elas estão sendo muito publicadas. Eu posso até abrir daqui a pouco o meu navegador de internet para vocês e aí mostrar de uma maneira bem simplória como só relacionado à questão de coronavírus, tá? Só relacionado à questão do Covid-19, já existem milhares de revisões sistemáticas publicadas. E aí, é claro, se você, independente da sua área, não vai pensar que a revisão sistemática, que uma meta-análise, ela só pode ser realizada pela área da saúde. Você que é da área da educação, ciências sociais, ciências humanas, você pode estar realizando. Agora, é claro que a saúde, ela trabalha mais com a revisão sistemática e meta-análise, e às vezes por isso as pessoas imaginam que é um estudo que ele só pode ser realizado
pela saúde, mas isso é uma inverdade, tá? Ok? Isso não é aplicável. Então, de uma maneira geral, por que a gente precisa de uma revisão sistemática? Basicamente, porque a revisão sistemática, diferente das outras revisões tradicionais, se é que nós podemos chamar assim, como é o caso da revisão narrativa, como é o caso da revisão integrativa, que são encaradas como revisões mais tradicionais, elas não têm um rigor científico no seu processo de elaboração que conduza à elaboração de uma boa evidência científica. É claro, você pode estar se perguntando, Danilo, quer dizer que toda revisão integrativa ou narrativa ela é mal feita? Não. Mas devido a não obedecer a alguns critérios, devido a ela não ter algumas características e que a revisão sistemática possui, o nível de evidência, a generalização daquele conhecimento que é gerado, que é algo que hoje nas diversas áreas é algo que se busca. Quando você elabora um estudo, quando você elabora, por exemplo, uma revisão de literatura, a gente quer que aquele conhecimento gerado ele consiga ser aplicável às diversas populações, em diversos locais. Quando eu trato de uma revisão integrativa, por exemplo, que às vezes é selecionado um pequeno número de artigos, às vezes a seleção desses artigos não é realizada de uma maneira criteriosa, obedecendo a alguns princípios predefinidos, não é realizado, por exemplo, análise crítica desses estudos que são realizados, no caso de outras revisões tradicionais, isso consequentemente vai fazer com que haja uma diminuição significativa do nível de evidência que esse estudo é produzido. Não é o caso que acontece para uma revisão sistemática da literatura, porque eu já falei disso em outros vídeos aqui, a revisão sistemática ela segue um protocolo, ela é mais rígida. Quando eu digo mais rígido, isso não quer dizer que é impossível de fazer, ou que é muito difícil de fazer. É claro que tem alguns caminhos que você tem que ser orientado e saber que você vai ser direcionado por aquelas etapas para chegar à elaboração da revisão sistemática e de uma possível meta-análise que você possa estar elaborando. Mas o fato é, cada vez mais nós precisamos saber e desenvolver e interpretar revisões sistemáticas da literatura, especialmente quando ela tem meta-análise, que é uma parte estatística, que ela vem trazer todo esse critério de seleções e de geração de evidência científica que ela possa ser aplicada em uma determinada população, em um determinado contexto. Então, assim, a revisão sistemática, ela tem algumas características que faz com que ela se diferencie um pouco das demais. Ela tem algumas características que faz com que ela se diferencie de uma revisão integrativa, de uma revisão narrativa. Ela, por exemplo, algumas coisas principais, né, começando logo pelo protocolo de pesquisa. Então, assim, a revisão sistemática, ela segue um protocolo, que basicamente a gente fala em protocolo, assim, parece ser uma coisa bastante difícil, né? Mas um protocolo basicamente é um checklist que ele diz o que é que você tem que escrever em cada um dos itens da sua revisão sistemática. Alguns protocolos que são utilizados os mais comuns, como o protocolo PRISM, o protocolo da colaboração Cochrane. Então são protocolos, são checklists que basicamente orientam o que é que você vai escrever durante esse processo da sua revisão, como é que você vai conduzir essa sua revisão de literatura. Além disso, os estudos que são selecionados, eles passam por uma avaliação crítica, né? E quando eu falo de avaliação crítica, eu falo principalmente em um termo que é muito falado, é muito discutido dentro das revisões sistemáticas, que é a questão do viés. O que é a viés? É a análise de um possível erro, né, que possa estar presente naqueles estudos que você selecionou. Olha só, a revisão de literatura ela trabalha a partir de seleção de estudos primários, que são estudos originais, estudos de campo, né, na maioria dos casos, que foram realizados e aí, você, como pesquisador, vai selecionar esses estudos sobre aquele tema e gerar uma síntese, gerar uma evidência a partir da qual você diga, ó, juntando todo esse conhecimento aqui de todos esses estudos, eu cheguei a esse conhecimento. Por que está sendo muito realizada a revisão sistemática atualmente?
Porque, claro, as barreiras sanitárias, o Covid, ele impactou de uma maneira muito importante na realização de estudos de campo. E como nós estamos numa época assim que a geração de conhecimento e a divulgação desse conhecimento é algo muito importante, principalmente quando se trata da questão da saúde em que todos nós estamos inseridos. Vacina, né, coronavírus e etc. Então, devido a isso, por exemplo, imagine que eu realizo um estudo, Danilo, realizo um estudo no estado de São Paulo. Aí um colega meu pesquisador realiza um estudo no estado do Ceará. Então, nós temos a perspectiva, um conhecimento que foi gerado no estado de São Paulo e no estado do Ceará. Só que a partir de uma revisão de literatura, eu conseguiria ver a perspectiva, por exemplo, de todo o Brasil, ou fora dele, porque eu consigo selecionar estudos que foram realizados em vários locais. Só que note, essa seleção desses estudos ela não é realizada de uma maneira aleatória. Ela é realizada de uma maneira bastante criteriosa e, diga-se de passagem, é um dos principais pontos que vão diferenciar uma revisão sistemática da literatura de outros tipos de revisão. Até porque dentro da revisão sistemática é incluído a estatística, que é a meta-análise, pode ser incluído. Não é que necessariamente toda revisão sistemática ela precisa ter uma meta-análise, não. Ela pode ter uma meta-análise, é interessante, se couber, existem alguns critérios para isso, mas quando você traz uma estatística em um estudo, você traz um conhecimento que ele é muito mais palpável, ele é muito mais, vamos colocar assim, muito mais acessível. E aí, devido a isso, ela gera um conhecimento que ele é muito mais generalizável, que é o que se busca durante a geração do processo de estudos científicos. E além disso, a revisão sistemática, diferente de outros tipos de revisões, ela responde a uma pergunta específica de pesquisa. Em outras revisões, normalmente, por exemplo, quando se faz um estudo qualitativo, quando faz uma revisão integrativa, o intuito, normalmente, quando faz uma revisão de escopo, o intuito é aprofundar um pouco o conhecimento em relação ao tema, ou seja, gerar um pouco mais de conhecimento, conhecer alguns aspectos, um conceito, o que é que está acontecendo, a geração de hipóteses, são o que são realizados nesses estudos de revisões tradicionais. Quando a gente trata de uma revisão sistemática da literatura, ela tenta responder uma questão específica de pesquisa. Então ela tenta responder qual é o impacto, por exemplo, de uma determinada intervenção. Ela tenta responder, por exemplo, entre duas perspectivas, qual é a melhor, qual é que pode ser aplicado naquela determinada temática. Então a revisão sistemática ela vem ser bastante importante por isso. E aí entra a questão da meta-análise, que muitas pessoas já vieram inclusive me perguntar dizendo assim: Danilo, meta-análise e meta-síntese são a mesma coisa? Inclusive, agora que eu estou notando, eu ainda não falei aqui no meu canal sobre meta-síntese, então está faltando uma aulinha aí de meta-síntese. Olha só, tive uma ideia nova aqui para a próxima aula. Mas olha só, muita gente pergunta assim: Danilo, meta-análise e meta-síntese são a mesma coisa? Aí eu vou dizer que não, tá? A meta-análise ela é uma forma de sintetizar conhecimentos de uma maneira quantitativa, de uma maneira numérica. Então, suponhamos que durante a sua revisão de literatura, você selecionou 20 estudos. Então, esses 20 estudos você vai juntar eles, a partir de algumas informações que você vai extrair, tais como média, tais como mediano, desvio padrão, a população, a amostra, o número de eventos que foram desenvolvidos naquele caso. Então, a partir dessas informações, eu consigo retirar essas informações, eu consigo usar algum software, existem vários, como é o caso do RStudio, como é o caso do RevMan, que é próprio da colaboração Cochrane. Existem outros, como o Stata, que ele também faz meta-análise, o BioStata, que ele também trabalha com isso. Então, assim, a meta-análise ela é uma síntese quantitativa dessas informações. Já a meta-síntese, ela também é uma síntese boa, ela também gera uma evidência científica, só que ela é uma síntese qualitativa. Então, é muito comum das pessoas realizarem revisões de literatura, quando a meta-análise não é aplicável, aí aplica a meta-síntese, que é uma síntese
qualitativa desses dados. Tudo bem? É uma perspectiva também bastante bacana e que gera também bastantes publicações. Mas olha só, falando de meta-análise, que é o nosso tema aqui da aula de hoje, né, que eu vim falar um pouco, quando você realiza a meta-análise, por exemplo, essa meta-análise hipotética, eu elaborei ela um pouquinho aqui agora antes da aula, tá? Num programa chamado HeavyMan, tá? Para quem não conhece, tem aulas anteriores aqui no nosso canal do YouTube, que é do Ciências Complicadas, de uma maneira gratuita, em que eu ensino, né, a fazer esse gráfico, que, diga-se de passagem, não é difícil de fazer, apesar de alguns professores complicarem bastante. Mas assim, olha, esse gráfico da meta-análise é o famoso gráfico do Forest Plot, tá? O famoso gráfico de floresta, que algumas pessoas não gostam de chamar assim, mas o nome mais usual dele é o Forest Plot mesmo. Então esse gráfico de floresta, nota que eu coloquei aí, claro, um exemplo aleatório, mas serve para a gente interpretar aqui alguns aspectos interessantes. Eu vou fazer uma aproximação aqui, ó, vou ficar aqui no cantinho, vou aproximar aqui para eu demonstrar aqui para vocês. Quando a gente faz esse tipo de gráfico, que é uma meta-análise, aqui tem, por exemplo, os estudos, aqui tem um número, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando como se eu tivesse selecionado estudos, por exemplo, ensaios clínicos, né? E a partir desses ensaios clínicos eu teria o número total de pessoas que participaram desses estudos e o total de eventos, né? Poderia ser alguma doença, poderia ser, sei lá, o número de quedas, poderia ser algum agravo, né, que você esteja analisando, que pode ser na área da saúde ou pode não ser. Tá? Isso que eu quero deixar muito bem claro para você, porque às vezes as pessoas acham ou só fazem a aplicação de que a meta-análise ela é específica para a área da saúde. A área da saúde é quem utiliza mais, mas isso não impede que outras áreas utilizem. Mas o grande show, vamos colocar assim, da meta-análise é esse gráfico, né, que você vai ver aí nos estudos científicos, que é chamado gráfico Forest Plot. Note que cada estudo, né, aqui ele é representado por uma linha e esse quadrado aqui. Essa linha, basicamente, ela representa o nosso intervalo de confiança, sendo o lado esquerdo o limite inferior desse intervalo de confiança e o lado direito o limite superior desse intervalo de confiança. Alguns estudos, por exemplo, têm intervalo um pouco mais largo, outros estudos têm intervalo um pouco mais restrito. Então aqui, como eu só tenho 3 estudos, então aqui eu tenho 3 linhas, né, e 3 quadrados. Esse tamanho do quadrado, ele pode ter tamanhos diferentes, que basicamente vai representar o peso do estudo, que é muito influenciado, por exemplo, pela amostra, que é o tamanho da população que aquele estudo utilizou. Então, se um estudo, por exemplo, fez uma análise de 2.000 pessoas e outro estudo fez uma análise de 80 pessoas, há de se esperar, claro, que outras coisas vão influenciar, que esse quadrado do estudo que foi feito com 2.000 pessoas ele seja maior, tudo bem? E o losango aqui, que é o famoso losango da meta-análise, ou algumas pessoas colocam que é o diamante da meta-análise, ele é basicamente o centro interpretativo, né, que nós temos em relação a esse tipo de cálculo. É claro, vários tipos de cálculo eu posso fazer para uma meta-análise. Aqui eu coloquei o risk ratio, mas poderia ser o odds ratio, poderia ser um teste de correlação, poderia ser uma proporção, tá? Então, assim, depende muito dos estudos que você selecionar, depende muito das características do estudo que você tem, qual é o seu delineamento, o que é que você está querendo buscar para nós definirmos essa estatística. A gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Mas basicamente aqui, para esse caso, nós temos aqui a nossa linha de ausência e basicamente a gente vai interpretar esses gráficos de uma maneira assim. Quando esse losango ele toca essa linha de ausência, então quer dizer que aquilo que eu estou analisando não tem efetividade ou não tem significância, que a gente trata muito assim na área da saúde. Exemplo, imagine que eu estivesse falando sobre vacina do coronavírus e aí eu tivesse para o coronavírus, né, contra o coronavírus. Imagine que eu tivesse selecionado alguns estudos e eu fosse analisar, né, entre estudos, por exemplo, ensaios clínicos, para analisar qual a vacina mais efetiva, né? Pode ser uma ideia, olha só, para você fazer. Então, olha só, quando eu fosse realizar essa meta-análise,
Então, esse losango, para esse caso, né, porque existem outros casos, existem outros cálculos, outros tipos de gráfico, mas a interpretação ela vai ser análoga. Então, para esse caso, o losango ele ficou aí do lado que está favorecendo o grupo experimental. Ou seja, se eu estivesse analisando uma vacina para o Covid-19, então ela teria que estar aí desse lado do grupo experimental. E se esse losango ele estivesse do lado do controle, consequentemente, a vacina ela não seria efetiva. Ou bastava que esse losango, ou pelo menos uma ponta dele, estivesse tocando aqui essa linha de ausência. Aqui esse losango nós também temos o limite superior e o limite inferior, tudo bem? Então se ele toca aqui essa linha de ausência, isso quer dizer que esse intervalo ele está passando aqui pelo 1. E se ele passa pelo 1, para esse caso, ela é uma estatística não significativa, ou seja, se eu estivesse analisando a questão da efetividade da vacina, não poderia dizer que essa vacina ela é efetiva contra o coronavírus, tudo bem? Aí você pode estar se perguntando assim, Danilo, mas o que é que tem a ver revisão sistemática de uma maneira geral, meta-análise e Covid-19? E aí eu queria convidar vocês, eu vou abrir aqui o meu navegador, com licença, para eu mostrar um fato curioso para vocês, tá? Com licença, eu vou abrir aqui rapidamente. Olha só, pessoal, nós estamos aqui no meu navegador de internet. Eu vou colocar aqui BVS, tá? Eu vou pesquisar de uma forma geral aqui na biblioteca virtual de saúde. É claro que não é o mais adequado, né? Eu não estou fazendo uma revisão sistemática com vocês. Eu só queria demonstrar um fato aqui curioso, né? No mínimo, porque note, se eu colocar só assim, ó, coronavírus, tá? Eu não estou nem delimitando o tema, eu não estou fazendo nada disso, eu só estou colocando assim coronavírus. E aí eu vou clicar aqui em pesquisar, né? Dá o Enter. Note que sobre coronavírus de uma maneira geral, e note que eu nem especifiquei, eu poderia ter colocado outros termos para extrair aqui mais uma boa quantidade de estudos, mas note que eu tenho mais de 115 mil, tá? Referências aqui que eu poderia estar utilizando. Mas aí não é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria vir aqui no tipo de estudo, né? Eu vou clicar aqui em mostrar mais, e eu vou selecionar aqui revisão sistemática. Eu queria aqui que vocês fizessem uma comparação. É claro que nós temos estudos envolvendo fatores de risco, estudos prognósticos, pesquisa qualitativa, mas eu queria que vocês notassem só por esse, é claro que esse também não é o método mais adequado, né? Mas eu queria que vocês notassem só por esse filtro bastante simples que eu fiz aqui, a quantidade de estudos sobre revisão sistemática que falam sobre coronavírus. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, claro, estudos originais, eles se fizeram no início de uma maneira mais necessária, porque, claro, era algo novo, então tinha que se fazer estudos de campo ali. Mas para algo que é recente, que tem basicamente um ano aqui no Brasil, né, um pouco mais de um ano, então já tem mais de 1.600 estudos, né, que eu identifiquei aqui de uma maneira bem rápida. Então, se eu clicar aqui em filtrar, ó, nós temos 1.667 estudos, tá? É claro, de novo, eu não estou fazendo uma revisão, eu estou mostrando um fato curioso aqui para vocês. E note que grande parte deles, ó, uma revisão sistemática com meta-análise, uma revisão sistemática, né? Revisão sistemática, meta-análise e meta-regressão, revisão sistemática e meta-análise. Então, assim, ó, e tudo desse ano ainda, ó, 2021, fevereiro, né, março, ó, de 2021. Então, são estudos novos, pessoal. O pessoal está produzindo e publicando muitos estudos de revisão sistemática da literatura e com meta-análise, mas, como eu disse, não é algo que seja obrigatório, né? Nem toda revisão sistemática ela precisa ter obrigatoriamente uma meta-análise, mas se você tiver a oportunidade de colocar, é muito bacana porque dá um aporte a mais, dá uma evidência a mais no seu estudo, consequentemente ele se torna muito mais publicável. Então vocês puderam ver aí nessa pesquisa bastante simples que eu fiz, que o número de estudos, ó, tem aqui a famosa hidroxicloroquina, né, a eficácia de tratamento, é algo que você pode estar abordando, e assim, tem estudos aqui sobre, não nessa plataforma, mas você pode estar pesquisando, por exemplo, a questão do coronavírus na educação,
Você pode estar pesquisando o impacto da questão da pandemia para o direito, para as ciências humanas, para as ciências sociais, para a saúde, tá? Então as diversas áreas elas são passíveis de estar aplicando aí uma revisão sistemática, e aí dependendo, claro, do seu tema, da sua abordagem, da característica dos estudos selecionados, você pode realizar inclusive uma meta-análise, em que você vai ter uma oportunidade de publicar esse seu artigo em uma revista muito boa. Então, assim, eu só fiz essa pesquisa aqui para demonstrar para vocês que a quantidade de estudos de revisão sistemática e meta-análise que estão sendo realizados são muitos, pessoal. E assim, não é só sobre coronavírus, não. Se eu remover aqui, né, eu vou limpar aqui. Se eu colocar aqui, sei lá, ciências sociais, né, de uma maneira geral, tem muita coisa, né, sobre ciências sociais. Com certeza, ó, de cara eu já achei aqui uma revisão integrativa da literatura. Né? Vamos olhar se temos revisão sistemática, dependendo, como eu coloquei de uma maneira muito geral, ó, aqui ele está identificando 129 estudos, mas existem revisões sistemáticas na área de ciências sociais. Se eu colocar só assim, é claro que isso não é a plataforma para eu estar pesquisando esse tipo de tema. Você poderia pesquisar na CAPES periódicos, você poderia pesquisar em algumas revistas específicas da sua área, mas se eu colocar, por exemplo, assim, direito, né, sobre direito, aqui provavelmente, né, como é uma plataforma em saúde, ele sempre vai associar direito em saúde, que é uma coisa que você pode fazer também. Mas note que todos os temas, né, eles vão ter revisões. No caso aqui, ó, 1836 revisões sistemáticas. Então, assim, todo tema ele é passível, né, de realizar revisões sistemáticas. Essa é a ideia que eu quero falar para vocês. E assim, você, independente da sua área, você pode aproveitar esse boom do coronavírus, que, claro, é uma coisa triste, é uma perspectiva que está, infelizmente, levando muitas pessoas a óbito, é um problema enorme de saúde pública, que agora nós estamos com a esperança aí, né, com a questão da vacina para o Covid-19, mas que você pode, vamos colocar assim, na ciência, você pode, o termo não seria se aproveitar, mas vamos colocar assim, você pode se engajar nesse momento com a pesquisa e aproveitar para realizar um estudo científico e estar publicando, que eu acho que é uma perspectiva muito boa para os diversos acadêmicos, seja de graduação, seja de pós-graduação das diversas áreas. Então, essa basicamente foi minha fala de hoje. Tomara que eu tenha assim, aberto um pouco a sua mente para a questão da revisão sistemática, meta-análise, a importância da realização desses estudos nesse período de pandemia e a grande possibilidade que você tem, claro, de estar publicando esse tipo de estudo. Então, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado por assistir essa aula. Um forte abraço, uma boa noite. Fica bem e até mais.